E aí, meus amigos, tudo bem? Bom, vocês não vão acreditar o que eu vi agora há pouco no noticiário. Edson Lobão, senador Edson Lobão, exatamente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Esse que vai sabatinar aí o novo ministro, né, que vai ser indicado para o Supremo, que não deveria ser político, mas é político. Ele era do PMDB e fazia parte do governo do Michel Temer. Bom, mas enfim, ele é o presidente dessa comissão. Sabe o que ele declarou hoje? Ele simplesmente declarou que precisa votar com a máxima urgência o projeto do Caixa 2. Se você parar para pensar, que projeto é esse do Caixa 2? Exatamente, meus amigos, esse projeto do Caixa 2 é o projeto das 10 medidas anticorrupção. Aquelas 10 medidas que 2,5 milhões de brasileiros assinou para que fosse passada no Congresso. E o que aconteceu? No Congresso, esse bando de deputados canalhas modificaram essa lei contra a corrupção a favor da corrupção e colocaram, inclusive, essa lei a favor do Caixa 2. Conclusão, se passa uma lei dessa, do Caixa 2, a Lava Jato cai por terra, automaticamente cai por terra, porque todo o processo da Lava Jato está baseado justamente nesse dinheiro que foi desviado, que é o dinheiro do Caixa 2. Se você aprova que os deputados, os partidos políticos possam usar o Caixa 2, acabou, você joga tudo por terra, acaba com a Lava Jato. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho? Vocês estão lembrados que quando houve a votação dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, o que aconteceu? Os deputados votaram, o povo pintou e bordou, mas os deputados aprovaram. Quando os deputados aprovaram, Eduardo Bolsonaro, como ele era deputado e ele pode fazer isso, ele entrou com uma liminar junto ao Supremo, pedindo cancelamento dessa reunião, para que essa lei que foi aprovada pelos deputados fosse cancelada. O que aconteceu? O ministro Fux falou, não, está certo. O ministro Fux foi a favor dessa liminar e mandou de volta para o Congresso dizendo o seguinte, de volta para o Congresso Nacional, de volta para a Câmara dos Deputados. Vocês têm que votar, retornar essa lei e votar novamente, porque essa lei foi descaracterizada. Com esse monte de adentro que eles colocaram lá dentro, essa lei tinha sido descaracterizada. E aí a coisa voltou, todo mundo ficou contente, Eduardo Bolsonaro fez um monte de entrevista, deu um monte de live, o pai dele também, e virou tudo festa, beleza? E de repente eu vejo o Lobão aí querendo a aprovação disso. Aí eu fui dar uma verificada, sabe onde está essa lei? Não votou para trás coisa nenhuma. E nenhum desses deputados aí andaram falando, aí, a lei não votou, precisa votar essa lei para trás, temos que votar novamente. Não, todo mundo ficou assim, ó, biquinho calado. Será que interessava alguns aí que se levantaram e de repente calaram a boca? Por que calaram a boca? Tem algum motivo por isso? Uma coisa eu posso te dizer, estão tentando mais uma vez te fazer de besta, meu amigo brasileiro. Mais uma vez estão levando o povo brasileiro à morte. Exatamente. Um Supremo que vota, e não importa, porque o Supremo botou o Renan para fora. O Renan falou, dane-se, eu continuo. E continua e nada aconteceu. Um outro que manda retornar o projeto. O que aconteceu? Não retornou. E nada acontece. Agora sabe para que serve o Supremo? Para blindar toda essa corja de vagabundo. Toda essa corja que foi indiciado, foi apontado pela Lava Jato, que foram feitas denúncias, né? foram citados na Lava Jato, eles blindam simplesmente, eles não deixam os processos correr. Os processos estão todos engavetados e ninguém vai para a cadeia e ali fica. Sabe por quê? Porque eles estão lá única e exclusivamente para blindar essa cambada de vagabundo que estão dentro do Congresso, dentro do Senado, inclusive dentro do Planalto. Porque hoje eu vi alguns muito menos avisados falar, finalmente o Temer tomou uma atitude. Qual atitude que o Temer tomou? Ele nomeia o indivíduo ministro, aí aparece que o cara tem 10 citações na Lava Jato, ele fala, tem 10 citações, muito bem. Então vou fazer o seguinte, eu vou te afastar do ministério, você vai ficar na reserva, né? Você vai ficar em licença remunerada, porque o cara não era ministro, ele foi colocado, mas aí ele vai para licença remunerada, continua no cargo de ministro, mas com licença remunerada, sem poder atuar como ministro. Mas ele é do cargo de ministro e vai ganhar como ministro. Um outro vai fazer esse serviço e provavelmente o outro vai ganhar também. Então nós vamos estar sustentando 2 ministros e só se o cara se tornar réu, só se ele se tornar réu, é que ele vai passar
ele vai ser mandado embora. Enquanto isso, ele vai continuar mamando na teta do governo, ele vai continuar com o foro privilegiado dele. Então, meus amigos, toda essa corja de bandidos nós temos que tirar. Agora eu queria fazer uma pergunta diretamente ao nosso general Vilas Boas. Ei, general, continuam as instituições funcionando? O Supremo continua funcionando, a Câmara continua funcionando, agora o Senado querendo aprovar a coisa toque de caixa, o Palácio do Planalto continua funcionando. O povo brasileiro tem muito que agradecer ao senhor Vilas Boas, ou Vidas Boas, pelas mortes que está existindo dentro do nosso país, pelas mortes violentas principalmente, pelas mortes em portas de hospitais, pela roubalheira que aconteceu e continua acontecendo e vai continuar acontecendo, porque eu não estou vendo o senhor tomar uma atitude nenhuma, nenhum pronunciamento decente de homem que vai e fala, e encara e fala que é uma raça de desgraçado, mas dá a impressão que o senhor mama na mesma teta, dá a impressão que o senhor é farinha no mesmo saco. Sinto muito, eu tenho muito respeito pelo senhor, mas com tudo que está acontecendo e da forma que está acontecendo, eu tenho uma absoluta certeza que o senhor e alguns aí, que fazem parte da cúpula, são farinha do mesmo saco. Que me desculpem aqueles que defendem Vilas Boas, mas me provem ao contrário. Me provem ao contrário. Me provem o que esse cara está fazendo para livrar o povo brasileiro de todo esse sacrifício. Para fazer um povo brasileiro que não tem arma brigar contra um governo corrupto, brigar contra um governo armado, até com uma milícia bolivariana, que é essa Guarda Nacional. Enquanto eles estão no bem bom. O povo que se lixe, né? O povo simplesmente é povo. Que Deus ajude nossa nação. Mas tenha certeza, esse povo acorda e o povo brasileiro é forte. E na hora que acordar, vocês vão se arrepender. Eu lembro de uma vez, eu aqui na Flórida, passei por uma rua e vi uma casa coberta com uma lona em cima dessa casa, completa. Aí eu fui perguntar o porquê que existia aquela lona em cima daquela casa. Aí o dono da casa me falou que aquela casa estava empesteada de cupim. Tinha muito cupim. E a única maneira de disseminar esse cupim era fechar de lona completamente essa casa e colocar veneno dentro dessa casa. Colocar bombas de veneno dentro dessa casa. Ele falou, tenha certeza, Sérgio, não sobra um cupim dentro dessa casa, não sobra uma barata, não sobra um rato. Nós acabamos com tudo, não vai sobrar uma peste sequer. Pode ser até que um passarinho tenha entrado ali dentro. Se a gente conseguir soltar, a gente até solta esse passarinho. Libera. Mas tenha certeza que todos os ratos, todas as pestes são eliminadas. E é isso que o povo brasileiro vai acabar fazendo ainda. Vocês estão brincando com coisa séria. Seus políticos, que na verdade não são políticos. Hoje não reconheço nada, nem Congresso Nacional, nem Câmara dos Deputados, nem Senado, nem Supremo e nem a presidência. Hoje o Brasil não tem ninguém, nem justiça tem. Aguarde, pessoal, vocês estão brincando com coisa séria. Na hora que esse povo levantar, sai de baixo. Um abraço, meus amigos, e que Deus abençoe a nação brasileira. Quero deixar um recado para você que não gosta da polícia e que deseja seu fim, que a polícia militar é polícia preventiva. Atua antes do cometimento do crime, prevenindo. Por isso a chamamos de polícia ostensiva. A polícia militar é a última medida de controle social. Somente atuará quando as demais medidas falharem. A polícia militar somente atuará quando as demais medidas de controle social forem insuficientes para evitar conflitos sociais, forem insuficientes para proteger a sociedade, forem insuficientes para prevenir crimes. A polícia militar é essencial à sociedade. Então você que não gosta da polícia militar e deseja seu fim, reveja seu desejo, pois a polícia militar é sim essencial. Ou caso contrário, todo o Brasil ficará como está o Estado do Espírito Santo. Nós, na verdade, não precisamos desse Estado que negocia com o criminoso, que reconhece a existência de facções, que legitima a existência de facções, dando presídios a elas, para que façam o que quiserem dentro dos presídios.
É desse Estado que nós não precisamos, que aceita a morte de um policial, que aceita a morte de policial como mais um número de estatística dentre tantos policiais que morrem diariamente. Nós precisamos apoiar a polícia. Eu sei que independentemente do seu apoio ou não, a polícia militar continuará existindo e continuará protegendo a sociedade e os cidadãos. Mas nós precisamos apoiar o policial, porque o policial, assim como eu e você, tem família. O policial, assim como eu e você, tem filhos. O policial também faz parte dessa sociedade. Então precisamos apoiá-lo. Ele sangra, ele tem medo. Ele também está vivendo todo esse caos. Nós não precisamos desse Estado que está sucateando a polícia e por isso estamos vivendo esta insegurança diariamente. E estamos jogando a culpa em quem na verdade não tem culpa, a polícia. A polícia é também uma vítima deste Estado inconsequente. Nós precisamos apoiar a polícia. Você que não quer polícia, pendure então uma placa no seu peito e diga: eu não quero a polícia, porque eu quero. Eu quero polícia para minha família, eu quero polícia na minha comunidade. O Brasil precisa de polícia. Então você que apoia a polícia militar, você que apoia toda a polícia brasileira, compartilhe este meu vídeo em apoio à polícia brasileira, em especial à polícia militar, que está precisando muito do nosso apoio neste momento. Eu sou Jeffrey Chiquini, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.